Então, irmãos, vamos dar continuidade com o nosso estudo aqui, com a nossa análise da carta de Paulo a Tito. Dessa vez a gente vai estudar um pouco, meditar um pouco sobre o capítulo 2, versículos 11 até o versículo 14. E o nosso desafio de hoje é ler o texto, e observar o texto, os detalhes do texto, que são muitos, apesar dos poucos versículos, tentar entender o que Paulo estava querendo passar aqui para esse jovem chamado Tito, entender qual era o sentido original que Paulo pretendia, quando ele escreveu essa carta, especificamente esses versículos, tentar interpretar da melhor maneira possível, fazendo uma conexão com toda a Escritura, com outros versículos, outros textos da Bíblia, e aplicar esse texto à nossa vida. Eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem, não só quando a gente ensina a palavra, na pregação, no estudo bíblico, na EBD, mas também quando a gente estuda lá em casa, a nossa devocional pessoal, nosso estudo pessoal, o nosso maior desafio é aplicar. Pelo menos, não sei se eu de vocês, mas é um dos maiores desafios que eu enfrento toda vez que eu abro a Escritura para estudar, para ver o que Deus quer falar para a minha vida. Porque quando a gente entende, que de fato é o primeiro passo, a gente entender o que o autor queria falar para aqueles leitores originais, a gente tem que fazer uma ponte para a nossa vida. Tudo bem, isso aqui... Tito tinha que entender isso desse jeito, daquele jeito e tal. Tudo bem. E agora, para a gente? Senão a gente só fica na teoria. E a gente tem que levar à prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, sempre é um desafio. Mas eu acredito que com a ajuda e o auxílio do Senhor, do Espírito dele, a gente consegue. Amém? Gostaria de orar para a gente começar. Deus, muito obrigado porque a gente tem esse privilégio tão grande de estudar a Tua Palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz, ela fala, ela é atual. Muito obrigado, Deus, por isso. Ajuda-nos, Pai, porque pelas nossas próprias forças a gente não consegue fazer nada, muito menos abrir a Escritura, entendê-la, aplicá-la e viver conforme os padrões dela. Ajuda-nos, ó Deus, que Teu Espírito Santo nos auxilie nisso. Precisamos do Senhor em todo momento, Pai. O Senhor sabe que a minha oração é que o Senhor seja glorificado, que as nossas vidas sejam edificadas de tal maneira que cada um de nós possa sair daqui transformado e mais parecidos com Cristo. E o Senhor sabe também que o meu desejo é que, se por acaso alguém aqui ainda não conhece o Senhor, que essa pessoa seja alcançada pelo Evangelho, para a glória do Senhor. Usa, meu Deus, e que tudo seja feito para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Então, convido os irmãos a abrirem aí a carta de Tito, capítulo 2, versículos 11 até o versículo 14. Como isso aqui não é uma pregação, é uma aula. Se por acaso, em algum momento, algum irmão tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, tá? Pode perguntar. O Lucas lá atrás, ele vai responder todas essas perguntas. Então, vocês podem perguntar à vontade. Vamos ler a partir do versículo 1, tá? Só para a gente pegar todo o contexto do capítulo. Fala assim, a palavra de Deus fala assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, amém,
para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual asimismo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos ler de novo do versículo 11 até o versículo 14. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção aos detalhes, tá? Aos detalhes do texto bíblico, cada palavra que Paulo usa nesse texto. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual, assim mesmo, se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Muito bem. Esse texto é muito interessante, como eu falei, tem muitos detalhes. É um texto muito rico, com verdades importantes e centrais na vida cristã. Antes da gente entrar nos detalhes desse texto, eu gostaria de falar algumas coisas, a maneira de introdução, para que a gente possa entrar no versículo 11 em diante e então entender a mensagem que Paulo queria passar para Tito naquela época e para todos os crentes em todas as épocas. Então, primeiro, é interessante perceber que ao longo desta carta, Paulo faz uma comparação entre a conduta dos crentes e a conduta dos incrédulos. Isso fica muito claro ao longo de toda a carta. Por exemplo, passou aí? Por exemplo, vamos voltar um pouquinho até o capítulo 1. No versículo 6, quando ele vai falar das características dos presbíteros, ele começa falando assim, alguém que seja, e aí ele começa a falar uma série de características, coisas boas, que cada presbítero deveria ter. Aí no versículo 7, por exemplo, ele fala assim, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. E ele continua falando outra série de coisas. Aí no versículo 8, antes, e aí ele continua falando coisas boas, características positivas que os presbíteros deveriam ter. Quando chegamos no versículo 10 do capítulo 1, ele fala assim, porque existem muitos, e daí para frente ele vai falar dos falsos profetas, dos falsos mestres. Então, claramente, a gente tem uma diferença entre os falsos mestres, os incrédulos, e os crentes, no caso aqui, representados pelos presbíteros, pela liderança da igreja. Quando chegamos no versículo 16 do capítulo 1, Paulo deixa um detalhe interessante. Ele fala assim, no tocante a Deus, falando desses falsos profetas, desses falsos mestres,
professam conhecê-lo, ou seja, eles falam que eles conhecem a Deus, entretanto, o negam por suas obras, o que Augusto Nicodemo chama de ateísmo prático. A pessoa fala que crê em Deus, que confia nele, que conhece a Deus, mas a vida prática dele fala outra coisa. Então, há uma clara comparação aqui entre o crente e o incrédulo. Só que o apóstolo Paulo, entendendo a diferença de um para com o outro, ou seja, entendendo a diferença do incrédulo para com o descrente, ele pede para Tito exortar os crentes, os cristãos, a viverem de modo digno do Evangelho. Por quê? Porque os crentes são diferentes dos incrédulos. E se os crentes são diferentes dos incrédulos, portanto, o crente tem que viver de modo diferente, de modo digno daquilo que ele fala. Se ele fala que ele é crente, então ele tem que viver como crente. Paulo, ele também explica o porquê dessas exortações. Opa, isso estava passando tão rápido. Será? Opa. Pronto. Isso. Eu já sei o que aconteceu. Então, Paulo explica o porquê dessas exortações. Presta atenção no versículo 5 do capítulo 2, quando ele fala assim, para que a palavra de Deus não seja difamada. Há um propósito. Há um propósito. Por que os crentes deveriam viver dessa maneira digna do Evangelho? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Versículo 8. Para que o adversário seja envergonhado. Por isso que os crentes deveriam viver, deveriam andar de maneira diferente. Versículo 10 do capítulo 2. A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus. Então veja, há um propósito claro. Para que o crente viva de maneira digna do Evangelho. Eu estou preocupado com esse negócio aqui. Acho que agora vai dar certo. Agora vai. Agora eu entendo o pastor Eduardo. Paulo também, ele apresenta aqui a motivação para os crentes obedecerem essas exortações. E aí a gente já entra diretamente no nosso texto. Veja que o versículo 11, ele começa com uma palavra interessante. O versículo 11, ele começa falando assim, porquanto. Aí o que Paulo vai fazer? Ele vai explicar a motivação, ele vai colocar a motivação para o crente viver de forma digna, de maneira digna do Evangelho. Aí Paulo fala assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E eu adianto aqui para vocês que eu pretendo ficar bastante tempo nesse versículo 11, tá? Eu acho que pelo menos 40% do nosso tempo a gente vai ficar nesse versículo 11. Porque para a gente entender toda essa perícope, a gente tem que entender o versículo 11, que é esse versículo de transição entre os primeiros 10 e o resto do capítulo 2. Então, essa palavra porquanto aí, ela estabelece uma conexão entre aquilo que Paulo falou e aquilo que ele vai falar. Porque, se vocês perceberam, ao longo dos primeiros 10 versículos do capítulo 2, ele vai falar assim, as mais experientes vivam desse jeito, os jovens desse jeito, aqueles outros daquele outro jeito. Exortações, imperativos, mandatos, vivam dessa maneira, vivam daquela outra maneira, façam isso, não façam aquilo. Só que, se a gente fica só com essas exortações, a coisa fica complicada. Porque nenhuma pessoa, no mundo inteiro, na história da humanidade, por si só, tem a capacidade de cumprir esses mandamentos. Então, para Paulo, para ele falar assim, a motivação de vocês deve ser essa, aí então ele começa com esse porquanto. Então, porquanto isso aqui é que vocês devem de cumprir aquilo que eu já falei. E isso é interessante, por quê? Porque Paulo aqui, ele está dando imperativos,
ordens ancorados em indicativos. Ou seja, vocês têm isso aqui, indicativo, aconteceu isso aqui, e por causa disso aqui que aconteceu, vocês podem fazer isso aqui. Então vocês estão capacitados para fazer aquilo que eu já falei. Então, como eu já falei, esse porquanto, ou pois, ou porquê, como outras traduções, estabelece uma conexão entre aquilo que Paulo falou e aquilo nos primeiros 10 versículos e aquilo que ele fala a partir do versículo 11. Em outras palavras, meus irmãos, o que Paulo está falando aqui é que a base da nossa vida prática, a base da nossa ética, a base da nossa piedade, da nossa santidade, da nossa obediência ao Senhor, deve ser uma vida centrada no Evangelho. Por quê? Porque ele dá uma série de ordens. Tito fala para esse pessoal viver dessa maneira. E aí ele fala, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, é que essas pessoas estão capacitadas para obedecer aquilo que eu estou pedindo. Veja, imperativos, faça isso, indicativos, por causa disso, porque aconteceu isso. E aqui eu já quero trazer algumas aplicações práticas para a gente. A primeira é que a teologia, ela deve guiar a vida de todo cristão, desde aquele que tem um dia de convertido até aquele que tem 80 anos de convertido. A vida de todo cristão deve ser guiada pela teologia. Portanto, o ensino da boa teologia deve ser uma realidade na vida de todas as igrejas. Infelizmente, a gente sabe que isso não é a realidade que a gente tem aqui no mundo hoje. Tem muitas igrejas pregando bobagem, assim como tem igrejas sérias como essa aqui pregando uma boa teologia. Agora, o fato dessa igreja aqui pregar uma boa teologia, como ela de fato está fazendo, graças a Deus, para a glória do Senhor, o fato dessa igreja ter bons mestres, teólogos, pastores, como essa igreja tem, isso não quer dizer que você está abraçando uma boa teologia. Isso não quer dizer que você está vivendo com base em uma boa teologia. Porque você pode estar ouvindo aqui uma boa teologia. Pastor Eduardo, pastor Ivan, pastor Miguel, pastor André, os presbíteros. Só que pode ser que lá fora, na sua casa, no dia a dia, você esteja recebendo outro tipo de teologia, que é totalmente contrária à teologia que você está recebendo aqui. Então, o fato de que essa igreja prega uma boa teologia não quer dizer que você está vivendo com base numa boa teologia. Portanto, tome cuidado. Tome cuidado. Eu gosto de lavar a louça ouvindo pregações. Tem um pastor que eu vou citar daqui a pouco, da República Dominicana, que, aliás, tem um livro traduzido para o português, um livro sobre pregação. Gosto muito dele. E eu gosto de estar lavando louça, ou estar fazendo alguma coisa, faxina, eu faço faxina em casa, viu? Coloco lá, pego os fones e tal. Estou ouvindo. Isso não é errado. Não porque eu faço. Não, isso não é errado. É muito bom. Seria muito bom se pelo menos uma vez por semana a gente em casa, além do que a gente recebe aqui, a gente pudesse fazer isso. Gostaria de estudar um pouco mais sobre, sei lá, sobre soteriologia. Vou pegar fulano de tal para escutar uma mensagem sobre isso. Gostaria de saber um pouco mais sobre doutrina da igreja. Vou assistir o cara lá que falou sobre isso. Seria muito bom. Isso vai ajudar a gente com o nosso crescimento. Só que não dá para a gente assistir qualquer pessoa. Não dá para a gente ouvir qualquer pessoa. Então, de novo, o fato dessa igreja pregar uma boa teologia, isso não necessariamente significa
que nós estamos vivendo com base numa boa teologia. Porque pode ser que a boa teologia que você está ouvindo aqui entra por um lado e sai para o outro. E a teologia que está entrando e está ficando no nosso coração é aquela teologia ruim que a gente está ouvindo lá fora. Aquela teologia que fala que você é o cara, aquela teologia que fala que você é capaz, aquela teologia que fala que você tem que arrebatar não sei que coisa de não sei quem, aquela teologia que fala que você pode, que você tem capacidade. Pode ser que essa teologia esteja ficando no nosso coração. E se ela está ficando no nosso coração, é porque a gente está ouvindo essa teologia lá fora. E se a gente está ouvindo, porque a gente está procurando. E se a gente está procurando, é porque a gente gosta. É porque a gente gosta. O irmão queria falar? Como fundamentamos? Como fundamentamos em nós? Com o nosso autoconhecimento, com o conhecimento reforçado da palavra em casa, ou mantendo uma relação com a igreja em que o ensino naquela igreja nos fundamenta para a boa teologia. Eu acho que é uma mistura, porque, por um lado, os líderes das igrejas, eles têm a responsabilidade de fornecer boa teologia para os membros da igreja. Eles têm a responsabilidade de pregar a palavra, só isso, o que está na palavra, passar boa teologia, bom conteúdo, boas aplicações práticas. Isso por um lado. Por outro lado, a igreja também tem que ensinar os crentes a estudarem a palavra, como a gente está fazendo aqui com Tito. A gente está abrindo, a gente está vendo detalhes, mostrando, observando, pensando, refletindo e tal. Para quê? Para que a gente possa chegar em casa, a gente possa abrir outro livro da Escritura e esses princípios que a gente aprendeu aqui com Tito, a gente aplique para outros livros, não é? Então, isso por um lado, a igreja tem que pregar a boa teologia, passar a boa teologia. A igreja tem que ensinar também, os líderes têm que ensinar os crentes a estudarem a Escritura e tal. Por outro lado, a nossa responsabilidade em casa, então, é continuar. Então, é um trabalho em equipe. É um trabalho em equipe. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Então, meus irmãos, veja que essa questão é muito importante. Voltando à questão de a nossa vida prática estando fundamentada na boa teologia. Muitas vezes quando a gente estuda a Bíblia ou ensina a Bíblia, a gente tem a tendência de abrir um livro, vamos estudar sobre a história de Moisés. Aí a gente vê a vida de Moisés, obedecendo a Deus e tudo mais. E conclusão, faça igual Moisés. Faça isso igual Moisés. Faça aquilo igual Moisés. Só não desobedeça como ele fez lá. Então, nesse sentido, faça como ele. Naquele outro sentido, não faça como ele. Vamos estudar a história de Davi. Davi foi corajoso. Seja corajoso como Davi. Vamos estudar Josué. Seja corajoso como Josué. Aí vamos estudar aquele outro personagem, Paulo. Seja como Paulo. Seja como fulano. E a gente vai enchendo a nossa cabeça de moralismo. E o moralismo não transforma vidas. Não transforma vidas. É só ler Romanos capítulo 2, versículo do 1 a 5, onde Paulo condena os moralistas. É só ler Romanos capítulo 2, versículo de 1 a 5. Então, qual é o nosso desafio? Com base nisso que a gente tem que fazer aqui, conectar isso com o Evangelho. Como é que o Evangelho me capacita a fazer isso? Como é que o Evangelho me ajuda a viver dessa forma? Porque o exemplo maior não é nem Davi, nem Moisés, nem Abraão, nem Paulo, nem Pedro, nem Judas, nenhum deles. É Cristo. E o único que pode transformar a minha vida de tal maneira que eu viva de acordo com o padrão de Deus é Cristo, é o Evangelho. E a gente faz isso muito com as crianças.
a gente estuda a história de Davi e a gente ensina o quê? Seja como Davi. Olha a coragem de Davi, matou Golias. Não, não é isso não é essa a mensagem central do texto. A mensagem central do texto é um Deus soberano, todo-poderoso, preservando a vida do seu povo, usando um homem fraco como Davi, enquanto os outros fracos estavam lá atrás tremendo de medo. Não é para sermos como Davi, é para confiarmos em Deus. E com base nessa confiança em Deus, como Davi, então a gente agir, apesar das nossas fraquezas. Então, percebem a diferença? Há uma diferença. Não é só falar, seja assim, faça aquilo, não sei o quê, por aí vai. E a gente acaba frustrado. Pelo menos eu acabo frustrado. Porque eu não tenho a capacidade de cumprir os mandamentos do Senhor, de viver de uma forma digna do Evangelho, a não ser que o Evangelho transforme a minha vida, que o Espírito Santo me auxilie nessa tarefa. Eu coloquei alguns exemplos. Alguém lembra como é que começa os 10 mandamentos? Oi? Amarás, que mais? Amarás, que mais? Não entendi. Os 10 mandamentos começam assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito de escravidão. Perceberam? E agora? Agora então não terás deuses, não farás isso, guardarás isso, farás aquilo. Os 10 mandamentos não começam com não. Os 10 mandamentos começam com uma declaração de quem Deus é. Eu sou o Senhor, o teu Deus. E uma declaração daquilo que Ele fez em favor do povo, que te tirei da terra do Egito de escravidão. Outro exemplo, eu coloquei aí, Romanos capítulo 12, na verdade é só o versículo 1. Portanto, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse portanto aí está fazendo o quê? A mesma coisa que o porquanto de Tito 2,11. Paulo gasta 11 capítulos para falar de doutrina do Evangelho e depois fala assim, portanto, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Deixa eu ilustrar isso. Eu sou Paulo, e quando ele fala assim, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, é como se Paulo estivesse falando assim, olhem para trás, lembrem-se tudo que eu já falei, lembrem-se da apresentação do Evangelho que eu fiz ao longo dos 11 capítulos. Com base nisso, então apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Outro exemplo, Colossenses capítulo 2. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus o Senhor, continuem a viver nele. O Evangelho, o indicativo, o que Jesus fez, e depois o imperativo, faça isso. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Qual é o mandamento? Purificação, santidade. Com base em quê? Nas promessas. Quais promessas? Aí a gente volta para o capítulo 6, onde Paulo está falando que o nosso corpo é templo do Espírito de Deus, e que isso, na verdade, é uma promessa feita no Antigo Testamento e que Deus cumpriu com a descida do Espírito Santo. Então, já que a gente tem o Espírito de Deus morando em nós, já que Deus fez uma obra em nós, qual é a nossa tarefa? Viver em santidade. Então, veja, isso é muito importante, meus irmãos. Por isso, essa palavrinha, porquanto, de Tito, faz toda a diferença. Porque Paulo está dando aqui o fundamento bíblico, teológico, para que a gente
viva aqueles mandamentos que ele falou no capítulo 2 e que ele vai falar também no capítulo 3. Eu coloquei aqui uma frase muito interessante desse pastor que eu falei para vocês, Suhel Michelin. Ele falou assim: se a minha teologia não está me levando à adoração, ou há um problema na minha teologia, ou há um problema no meu coração. A gente falou do perigo de receber uma teologia ruim. E quando a gente recebe uma boa teologia, e isso não me leva a viver em santidade, em obediência, em adoração a Deus. Então há um problema em nós. Então há um problema no nosso coração. Hernández Dias Lopes, ele disse que a decadência moral instalada nas igrejas contemporâneas denuncia a fragilidade da sua teologia, onde a doutrina é ignorada, torcida ou adulterada, não pode haver santidade. A vida pura é resultado da doutrina pura. A teologia é mãe da ética. Assim como o homem crê, assim ele é. E eu acrescento, assim ele vive. Continuando ainda no versículo 11, e na introdução, por isso eu falei que a gente ia ficar muito tempo aqui. A gente tem uma frase interessante aí, quando Paulo fala, porquanto a graça de Deus. Essa palavra graça aí, é uma palavra muito conhecida, a palavra charis, em grego. E eu coloquei aqui pelo menos 2 significados de 2 teólogos diferentes, que basicamente falam a mesma coisa, com palavras diferentes. John MacArthur, por exemplo, ele falou que a graça de Deus é o seu favor generoso para com os pecadores malvados e indignos que não o merecem. E William Hendrickson, ele disse que a graça de Deus é o seu favor ativo em outorgar o maior dom aos que merecem o maior castigo. Eu acho que essa palavra graça é muito conhecida no meio eclesiástico, na igreja, mas vale a pena relembrar esse significado de graça, esse favor que ninguém merece, mas que ainda assim Deus nos dá. Ainda no versículo 11, a gente tem essa frase, se manifestou salvadora, falando da graça de Deus, se manifestou salvadora. Essa palavra manifestar, ela dá a ideia de mostrar alguma coisa que estava oculta. Dá a ideia de trazer à luz, tornar visível, aparecer. Agora, Paulo fala aqui, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, em que momento? Quando? Como? Foi isso? Quando? Quando ele enviou Jesus. Alguém tem outra ideia? Todo mundo concorda? Ninguém concorda? É exatamente isso. E a própria carta de Tito e Timóteo também nos ajudam a entender isso. Voltem um pouquinho aí atrás, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10, Paulo fala assim, aí está falando do poder do Evangelho, aí ele fala assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Versículo 10. Manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. A mesma ideia. Essa graça, essa salvação que apareceu. E no capítulo 3, no versículo 4 a 6, também. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar
regenerador e renovador do Espírito que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus, nosso Salvador. Veja que no versículo 4, ele fala que se manifestou a benignidade de Deus e ele termina dizendo que tudo isso aconteceu com Jesus Cristo. Então, quando Paulo fala aqui, no versículo 11 do capítulo 2 de Tito, que a graça de Deus se manifestou salvadora, ele está falando de Cristo Jesus. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: Cristo Jesus é a graça encarnada de Deus. Ele é a própria graça de Deus. E a gente pode lembrar aqui de João, capítulo 1. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, essa graça se manifestou salvadora no momento exato em que Cristo Jesus veio ao mundo como homem, para morrer numa cruz, para ressuscitar dentre os mortos, e subir aos céus. Agora, a gente tem uma outra frase aqui, um pouco interessante, quando ele fala a todos os homens. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, o que isso significa? Qualquer homem pode ser salvo. O que mais? Todos os tipos, sem importar a raça. O que mais? Como que é? Os gentios também. Raças, tribos, nações, como fala Apocalipse, não é? O que mais? Alguém pensa diferente? Ele não deixou atrás mulheres, idosos, jovens. É interessante porque no capítulo 1, e eu não vou entrar nesses detalhes, embora eu gosto muito dessa doutrina, mas no versículo 1 do capítulo 1, ele fala que a fé que é dos eleitos. Fecha parêntese. E no versículo 11 do capítulo 2, ele fala que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Só que se a gente pensa que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, quer dizer que Deus vai salvar todos os homens. A gente tem que jogar fora a Bíblia, a gente tem que fechar a porta, fechar a igreja, porque a gente deixa de ser igreja. A gente deixa de pregar a Bíblia. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina o universalismo. Tá? Isso é heresia, antibíblico, coisa do diabo mesmo. Então, quando a gente lê aqui essa frase, a todos os homens, eu concordo com tudo que vocês falaram. Paulo está pensando aqui nessa manifestação visível da graça de Deus na pessoa de Cristo Jesus, que ela está disponível para todas as pessoas do mundo, sem importar se é jovem, se é um idoso, se é uma criança, se é rico, se é pobre, se é panamenho, se é brasileiro, se é chinês, sem importar. Se é branco, se é negro, sem importar. Ela se manifestou a toda a humanidade, nesse sentido. Mas não quer dizer que toda a humanidade será salva. De novo, a fé que é dos eleitos. Então veja, Escritura interpreta a Escritura. Paulo, eu já passo para você, irmão, só um minuto. João, no capítulo 3 do seu evangelho, ele fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele... Ele enviou o seu Filho. A salvação, ela está disponível para todas as pessoas do mundo. Tá? Mas quem será salvo? Aquele que crê. Então, é isso que Paulo está ensinando aqui para a gente, que essa graça, ela está disponível para todas as pessoas do mundo, embora a gente saiba que nem todo mundo recebe essa graça, aceita essa salvação, esse perdão que Deus oferece em Cristo Jesus. O irmão queria falar?
Sim, sim. Em outras palavras, a fé vem pelo ouvir. Então, para que eles ouçam, a gente tem que pregar. Como ouvirão, senão há quem pregue. Romanos 10. Oi? Sim, sim, sim. Apocalipse 3,15, se não me engano. Sim, está falando para uma igreja, mas eu entendi o princípio que ele estava explicando. A gente tem que pregar, ensinar, chamar essas pessoas, mostrar o evangelho para que elas conheçam essa graça. Eu acho que esse é o princípio que a gente pode tirar daí. Para que elas conheçam essa graça e, então, possam crer, receber e serem salvos. Esse tema é complexo, profundo, e já falei, isso não faz parte desse texto que a gente está analisando, mas se alguém quiser conversar sobre isso, eu gosto muito, posso conversar depois no final. Então, Paulo está falando aqui sobre uma salvação universal, mas ele não está falando de universalismo. Universal no sentido que ela chega e ela está disponível para todas as pessoas de toda a tribo, raça, povo e nação. E aqui, meus irmãos, eu pensando em aplicações, eu coloquei duas. Nesse sentido, a gente pode tirar mais aplicações, mas eu pensei em duas. Em primeiro lugar, conhecer o poder transformador da graça de Deus é libertador. Por quê? Porque nos lembra que a salvação pertence ao Senhor e não a nós. A nossa tarefa é ensinar a boa teologia, é mostrar para o incrédulo essa graça que foi revelada em Cristo Jesus, mostrar o perdão dos pecados, a vida eterna, a condenação eterna também como consequência da rejeição dessa graça. A gente mostrar o Evangelho. Mas quem faz a obra é o Senhor. Eu não sei o contexto familiar de todos vocês, mas isso é libertador quando a gente pensa na nossa família. Provavelmente vocês têm pelo menos um familiar que é incrédulo e que você já pregou muitas vezes. Continue pregando, porque é Deus quem vai salvar essa pessoa, não é você. Qual é a sua tarefa? Ou qual é a sua responsabilidade? 3 coisas. Você prega, você ora e você vive aquilo que você prega. Tá? Você prega o Evangelho. Gente, essa frase absurda, e perdão pela palavra, que está rodando por aí faz muito tempo, de que pregue e, se for necessário, use palavras. Isso é totalmente antibíblico. Você prega falando, tá? É claro que você tem que viver aquilo que você prega. Mas tem muita gente falando por aí, pregue e, se for necessário, use palavras. Como assim? Ou você prega ou você não prega. Se você prega, você usa palavras. Se você não prega, você não usa palavras. Tá? Pregar é falar de quem Cristo é, do que Ele fez em favor do pecador. E viva aquilo que você prega. E ore por essa pessoa. Então, é libertador, porque a salvação pertence ao Senhor. Veja que Paulo fala que a graça de Deus se manifestou. Quem manifestou essa graça? Foi Adão, lá em Gênesis 3, que falou assim, Deus, vem cá me salvar. Adão se escondeu de Deus, estava com medo de Deus. E Deus, na sua graça, foi atrás desse miserável pecador. E assim como Ele foi atrás de cada um de nós. Então, é o próprio Deus que está interessado em salvar o pecador. A nossa tarefa é pregar essa graça transformadora. Por outro lado, nos lembra que o Senhor tem o poder de transformar o pior dos pecadores em um filho dele. Eu me lembro quando eu me converti, eu estava lembrando quando eu estudava isso aqui. Gente, a gente ainda não saiu do versículo 11. E falei que ia passar 20%, 40%, 20 ou 40%? Falei 40%? Acho que já passei. Então, 44%. Eu lembro quando eu me converti, quando era incrédulo, minha vida era um desastre. Enfim. E eu me converti. 22 anos, fui para a igreja. Infelizmente, o contexto evangélico do Panamá é um contexto onde você tem muitas igrejas neopentecostais. Profetas e apóstolos, que não temos mais hoje, mas
profetas e apóstolos recebendo revelações de Deus, subindo lá no púlpito, abrindo aqui a Bíblia, Deus fala agora o que eu tenho que falar para esse povo aqui, e essas doideiras que vocês já conhecem. Profetas e apóstolos recebendo sonhos do tipo, o profeta vai e fala com uma irmã da igreja e fala que Deus pediu para ele deitar com ela. Aí, revelações do tipo que Deus fala de novo para esse profeta, ele deitar com uma irmã de sangue dessa irmã. O resultado, o cara tem filho com 2 irmãs da igreja. Coisa desse tipo. E o evangelho da prosperidade, que vocês conhecem muito bem. Então, esse é o contexto de muitas igrejas no Panamá. Aí minha mãe ficou sabendo que eu estava indo para uma igreja evangélica, portanto, eu estava indo para esse lugar. Só que não era assim. Eu estava indo para uma igreja de linha batista, pregando uma boa teologia e tal. Aí elas zombavam de mim. Ela falava assim, o pastor vai deitar com a Delfina, o pastor vai roubar o teu dinheiro. Eu falava assim, eu não tenho, então não tem nada que roubar. E assim, ela falava essas coisas, zombando de mim. Zombava e ria e tal. E eu lembro quando eu preguei a primeira vez para ela. Sentei na cama, abri a Bíblia, falei para ela uns 15 versículos mostrando a santidade de Deus, a consequência do pecado, a ira de Deus, o inferno, a graça, o amor de Deus, a salvação, o perdão de pecados, transformação de vida, tudo isso. O que ela fez? Ela deu uma risada. E assim, foi por muito tempo, e ela zombando de mim, toda vez que eu ia para a igreja, ela ria e tal, e criticava, e falava coisas, o profeta vai fazer isso, o apóstolo vai fazer não sei o quê. Meses depois, eu lembro que ela fala assim para a Delfina, eu dou graças a Deus porque José está na igreja. É a graça de Deus. Transformando um miserável em um filho dele. Um jovem totalmente perdido, com drogas, com álcool, olhando para as mulheres de uma maneira impura, não tendo respeito nenhum pelos pais, achando que a vida era só festa e bagunça, e dormir até 3 da manhã, acordar 1 da tarde, e sair para jogar bola, e festa, e farra, em um filho dele. É a graça de Deus. É a única coisa que pode transformar um miserável pecador em um filho de Deus. Então, quando a gente lê esse porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a gente deveria lembrar disso. Muito bem. Agora, para entrar diretamente nos outros versículos, eu fiz um pequeno esboço para a gente seguir aí e ter uma certa ordem. O poder da graça redentora que possibilita o viver cristão. E a gente vê que no versículo 12, Paulo fala que essa graça de Deus que se manifestou salvadora, ela nos educa. Versículo 12, dê uma olhada para a sua Bíblia. Educando-nos, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela faz o quê? Nos educa. E aí ele vai falar uma série de coisas. Então, a graça de Deus, ela nos educa para rejeitar o pecado, versículo 12, parte A. Ela nos educa para viver corretamente, capítulo 12, versículo B. Ela nos educa para viver o presente com uma perspectiva eterna, versículo de número 13. E no versículo 14, no final, ela nos educa para as boas obras. E, basicamente, é isso que Paulo nos ensina do versículo 12 até o versículo 14, como resultado dessa graça de Deus salvadora que se manifestou a cada um de nós. Aí ele fala, então, coloquei aqui essa frase do Roy B. Zucchi, que fala que, embora Tito descreve os benefícios da salvação por meio da obra de Cristo, esses versículos também funcionam como uma exortação a viver a vida cristã, uma exortação feita com base naquilo que já Jesus fez em nosso favor. Então, a graça de Deus nos educa para rejeitar o pecado. Veja que o próprio texto
versículo 12. A única coisa que eu fiz aqui, meus irmãos, foi ler o texto bíblico, e o que está lá, está no texto bíblico. Só seguir o texto bíblico. Educando-nos para quê? Renegadas, ou para dizer que não, é o sentido dessa palavra no original. Essa palavra renegada tem a ideia de rejeitar, dizer que não, se afastar, a impiedade e as paixões mundanas. Então, a graça de Deus, com base no versículo 12, na parte A, ela nos ensina, a graça de Deus nos ensina ou nos educa a rejeitar. Rejeitar a impiedade e as paixões mundanas. Essa palavra impiedade aí dá a ideia de falta de reverência, uma falsa adoração, uma transgressão aos mandamentos de Deus. Então, a graça de Deus, ela alcança o pecador e ela o capacita para que essa pessoa rejeite essa vida ímpia, essa vida onde não há temor a Deus, não há reverência, não há adoração. Lembrando que Jesus nos salvou para que cada um de nós se tornasse um verdadeiro adorador. Lembra? João capítulo 4, a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Éramos falsos adoradores, a graça de Deus em Cristo Jesus nos alcança e nos educa, nos capacita para rejeitarmos essa vida falsa, essa vida de transgressão dos mandamentos de Deus. E ela nos capacita também para rejeitarmos as paixões mundanas, a imoralidade, os desejos da carne. Tudo isso é produto da graça de Deus nas nossas vidas. Por outro lado, a graça de Deus, ela nos capacita, ela nos ensina, ela nos educa para que possamos viver de uma maneira correta diante de Deus. E é interessante, porque na primeira parte do versículo 12, a gente tem coisas negativas. A graça nos educa para que possamos rejeitar a impiedade e as paixões mundanas. E do outro lado, a gente tem coisas positivas. Ela nos educa para quê? Para que a gente possa viver de maneira sensata, de maneira justa e de maneira piedosa. E aqui a gente tem um detalhe interessante. Hernandes Dias Lopes, ele fala no seu comentário de Tito, ele fala que essas três palavras têm a ver com nós, o nosso interior, tem a ver com o meu relacionamento com os outros e tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Eu achei interessante, faz sentido. Por quê? Porque a graça de Deus, ela nos educa, nos capacita para que vivamos de forma sensata, ou seja, moderada, com prudência, com autocontrole, com domínio próprio. Tem a ver com o nosso ser interior. Ela nos educa para que vivamos de maneira justa, ou seja, para que possamos tratar as outras pessoas de maneira correta, para que a gente possa agir de acordo com o padrão de Deus. Com justiça, tem a ver com o meu relacionamento com os meus irmãos, com as outras pessoas, com o próximo. E a graça de Deus, ela nos educa para que possamos viver de maneira piedosa, que tem a ver com reverência ao Senhor, que tem a ver com uma vida que teme ao Senhor, que tem a ver com uma vida de integridade diante do Senhor. Então faz sentido a fala do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele fala que a graça de Deus nos capacita para que possamos viver bem aqui dentro, com os outros e com Deus. Veja que Paulo está falando aqui de uma vida que é totalmente alcançada pela graça, e não parcialmente. A graça de Deus, ela se manifestou salvadora, e ela atinge todo o nosso ser. E tem a ver com
tem a ver com toda a nossa vida. John Stott, ele fala que a graça de Deus nos disciplina, que pode ser uma outra tradução dessa palavra educa também. Nos disciplina, ou nos educa, ou nos guia a renunciar à nossa velha vida e a viver uma nova vida, a passar da impiedade para a piedade, do egoísmo para o autocontrole, dos caminhos desonestos a um tratamento justo com todos os demais. E aqui, meus irmãos, a gente tem também algumas aplicações práticas desse texto. Em primeiro lugar, a graça de Deus, ela nos alcançou para que possamos viver de maneira integral para Deus, e não de maneira parcial. Veja que nesse versículo 12, como eu já disse, Paulo está falando do nosso ser interior, da maneira como a gente age com os outros e da maneira como a gente vive diante de Deus. É uma vida toda alcançada pela graça. A gente tem a tendência de fazer uma dicotomia. Aqui, domingo de manhã, domingo à noite, é um momento santo de reverência, respeito, obediência ao Senhor. De segunda até sábado, nem tanto. Nem tanto. Só se você estiver aqui dentro. Se você na semana não estiver aqui dentro, a vida meio que... É minha vida pessoal. É a minha vida secular. É o meu trabalho secular. Não existe isso. Ou você pertence a Cristo ou você não pertence a Ele. Ou você vive para Ele ou você não vive para Ele. Acabou o problema. Essa questão de crente carnal, isso é antibíblico. Ou você é um crente que, apesar dos seus pecados, apesar dos seus erros, das suas falhas, você vive constantemente em dependência da graça de Deus para que essa graça o capacite para você viver de forma digna do Evangelho, ou você simplesmente não vive para Deus. Seja aqui dentro, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no condomínio onde você mora, seja onde você estiver. A nossa vida, ou ela foi totalmente alcançada, ou ela não foi alcançada. Simples. Desse jeito. Por outro lado, a graça de Deus em Cristo, ela nos alcançou para que a gente possa viver em santidade. Para que a gente viva em santidade. E veja que santidade não é só deixar de fazer alguma coisa. Isso é uma parte, é um lado. Mas tem um outro lado, como Paulo nos ensina aqui. A graça de Deus, ela nos capacita para quê? Para que a gente abandone, para que a gente rejeite o pecado, a impiedade, as paixões. Só que ela também nos capacita para que a gente faça aquilo que lhe agrada a Deus. Então, às vezes, a gente tem um entendimento equivocado da santidade. Santidade é eu não frequentar um bar, que de fato não deveria frequentar. Santidade é não matar, não roubar, não adulterar também. Mas não é só isso. Tem a ver também com uma busca diária por aquelas coisas que agradam ao Senhor, em dependência da graça do Senhor. A graça de Deus, ela também nos educa para que possamos viver com uma perspectiva eterna. E isso aqui é extremamente importante. Veja o versículo 13. De novo, a única coisa que eu fiz foi seguir o roteiro de Paulo nesse versículo. A graça de Deus se manifestou salvadora. O que isso significa? A gente já explicou. E ela nos educa. Para quê? Para fazer isso e aquilo. Para que mais? Versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É interessante porque o que Paulo está falando aqui é para a gente olhar para o futuro e, com base naquilo que está lá no futuro, que a gente sabe que vai acontecer por causa da palavra de Deus, com base nisso a gente tem que ficar brigando aqui para ver se isso aqui é literal ou figurado. Não.
Paulo fala aqui para a gente olhar para o futuro. Paulo fala aqui para a gente olhar para aquele evento glorioso. Qual evento glorioso? Essa bendita esperança, esse retorno de Cristo, esse momento no qual estaremos com Ele para sempre. Como isso vai acontecer? Até certo ponto, tanto faz, até certo ponto. O importante é essa verdade final, ou geral, ou maior, de que Cristo voltará, nós estaremos com Ele, não haverá dor, não haverá problemas, não haverá pecado, não haverá sofrimento, tudo será perfeito. Os impíos serão lançados ao inferno, Satanás também, e tudo isso que vocês conhecem. Então veja, muitas vezes a gente quando fala sobre escatologia, eu estava falando ontem isso com Daniel, presbítero Daniel e Heitor, que a gente perde o foco da doutrina das últimas coisas. Escatologia, a palavra eschatos, significa último, a doutrina das últimas coisas. Muitas vezes, quando a gente fala sobre a volta de Cristo, a gente perde o foco. Isso aqui é literal, 1000 anos na terra, Jerusalém. Não, não é literal, é figurado, já começou, não começou, vai começar não sei quando, vai acontecer isso aqui, tal. Não estou dizendo que isso não é importante. A gente tem que estudar, a gente tem que estabelecer uma escatologia bíblica. Vamos estudar a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia ensina sobre as últimas coisas. Como é que esses eventos irão acontecer. Perfeito, mas esse não é o foco principal. O foco principal está no retorno de Cristo e naquilo que Ele trará. Justiça, salvação, perfeição, novos céus, nova terra, eternidade. Não mais sofrimento, fora o pecado, corpos restaurados. É isso que importa. Ou que importa, não, parece que outra coisa não importa. É esse o foco principal da escatologia. E lembro de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 17. Enquanto esse velho homem vai se desgastando, o que eu faço? Eu olho para o futuro. Por quê? Porque aquilo que está lá é melhor que aquilo que eu estou sofrendo. Romanos capítulo 8 também. Então, enquanto eu estou aqui lutando no dia a dia com os meus pecados, com as injustiças, com tanta besteira que está acontecendo no mundo, com governos ímpios, eu olho para o futuro, lembro da minha esperança, lembro dessa gloriosa manifestação, me fortaleço para viver o hoje. É o que Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva, aguardada no céu, para uma herança incorruptível, incontaminada, imarcessível, reservada para nós, que somos guardados pelo poder de Deus para a salvação. Qual era o contexto da primeira carta de Pedro? Perseguição. A igreja estava sofrendo. Aí o que Pedro fala? Gente, antes de vocês olharem para tudo isso que Tito provocou aqui, antes de vocês olharem para esse sofrimento de vocês, olhem para o futuro. Olhem o que Jesus já preparou por vocês, para vocês, perdão. Olhem o que Jesus já fez por vocês. Lembraram? Sim. Então, com base nisso, se fortaleçam e vivam o hoje. E é isso que Paulo fala aqui, aguardando, dá a ideia, essa palavra aqui, aguardando, e essa palavra aqui, esperança, as duas têm um significado parecido. Elas dão a ideia de que é algo seguro. E como é algo seguro, eu confio nisso que está seguro. Portanto, Paulo está nos exortando aqui a olhar para o futuro e aguardar essa manifestação futura enquanto a gente vive nesse mundo caído. Meus irmãos, o mundo está piorando? Tá. Tá. Ele vai piorar? Vai. Vai ficar mais difícil? Vai. Pode ser que a gente tenha que passar por sofrimentos piores do que a gente já está passando? Eu acho que sim, pode ser. Mas lembra que nada disso determina o nosso futuro. Nada disso.
Então, Paulo fala que, gente, a graça de Deus se manifestou salvador a vocês. Para quê? Para capacitá-los, para que vocês olhem para o futuro e vivam hoje com base no futuro. E no versículo 14, ele fala aqui que a graça de Deus, e de antemão eu peço perdão, porque já extrapolei o tempo, mas mais 5 minutinhos a gente termina. A graça de Deus, ela nos educa para quê? Para as boas obras. Para as boas obras. As obras, elas não salvam ninguém. Ninguém. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de Deus, não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém. Ninguém pode ser salvo por obras. Só que as obras, elas têm um papel muito importante na vida do crente. Porque aquilo que eu faço diz quem eu sou. Então, como eu falei no início, Paulo faz uma comparação entre a vida do crente e a vida do ímpio. Então, como é que você fala que você é crente e você vive desse jeito? Você parece mais com esse grupo aqui. Veja o que Paulo fala aqui. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí fala que a gente está aguardando a Cristo Jesus, o retorno dele, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de, veja que é propósito, a fim de remir-nos, ou seja, pagar, ele pagou pelo nosso resgate, esse é o significado dessa palavra aí, de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, as obras, elas não salvam, mas elas são a prova da nossa salvação. Elas mostram que fomos redimidos, ou seja, que fomos comprados a preço de sangue. Elas mostram que nós fomos purificados, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, fomos totalmente transformados. As obras falam isso de nós. E elas falam também, elas são uma prova muito clara de que nós pertencemos ao Senhor. É interessante que algumas vezes a gente confunde ativismo com conversão. Ativismo com vida transformada. Nem sempre uma coisa tem a ver com a outra. E às vezes, não sei se vocês já passaram por isso, já ficaram sabendo de algum caso, eu vi isso no Panamá com várias pessoas. Pessoas que chegavam na igreja, em pouco tempo a pessoa já estava servindo no louvor, cantando, tocando, dando aula, fazendo isso aqui, fazendo isso lá. E depois de um tempo a pessoa sumiu. E quando a gente foi ver, a pessoa estava totalmente entregue aos prazeres do mundo. E aí a gente falava assim, mas ela estava aqui, fazia isso, ele estava aqui, fazia aquilo. Por quê? Porque a gente tem a tendência de falar assim, ó, essa pessoa é crente, por quê? Olha tudo que ela faz aqui na igreja. Então, presta atenção, porque esse ativismo aqui dentro da igreja nem sempre é um sinal de que a pessoa é crente. A gente tem que ver o dia a dia da pessoa, as obras dessa pessoa, o que essa pessoa faz com o seu dinheiro, os lugares que essa pessoa frequenta, as pessoas com quem ela se junta. Lembra do Salmo 1? A forma como ela fala, como que esse homem trata a esposa, como que essa esposa trata o marido, como que esse filho trata os pais, como que ele serve no seu trabalho, como é que ele se comporta no condomínio onde ele mora, como é ele como cidadão. Então, depois disso, a gente pode ter indícios de que essa pessoa foi alcançada ou não. Pode ter indícios. Então, assim, ativismo, meus irmãos, nem sempre é sinônimo de conversão. Eu quero terminar com essa fala do Howard Marshall. Mas antes disso,
fazendo um resumo aqui desses versículos, Paulo nos ensina que a base da nossa vida prática é uma teologia centrada no Evangelho. Porquanto essa graça nos alcançou, a gente é capacitado. E uma vez que essa graça nos alcança, então tem alguns resultados na nossa vida. Ela nos educa para rejeitarmos o pecado. Ela nos educa para vivermos de forma correta. Ela nos educa para aguardarmos a segunda vinda de Cristo e, com base nessa esperança, vivermos o dia a dia. E ela nos educa também para fazermos boas obras, as boas obras que Deus preparou de antemão. Tinha um teólogo, não sei se era João Calvino ou Lutero, não lembro agora, que toda vez que ele acordava, ele falava assim: Deus, me mostra as boas obras que o Senhor já preparou para mim nesse dia de hoje. Veja que a gente deveria ser intencional. As boas obras nas nossas vidas não deveriam ser produto do acaso. Deveria ser algo intencional. Como é que hoje eu posso servir ao Senhor aqui dentro de casa, no meu trabalho, o lugar onde eu moro e assim por diante? Marshall fala o seguinte: os crentes estão vivendo entre a primeira manifestação da graça, quando Cristo veio, versículo 11, a primeira manifestação da graça de Deus e a gloriosa revelação futura de Cristo, versículo 13, perdão. Sendo redimidos do pecado, versículo 12, e vivendo na esperança, de novo, versículo 13. O efeito do advento da salvação e da esperança de sua consumação deve ser a conscientização por parte das pessoas de evitar a maldade, versículo 12 de novo, e de viver dedicadas a Deus e plenas do bem, versículo 14 no final. Amém? Eu sei que extrapolei o tempo, mas não sei se alguém tem alguma pergunta. Nesse horário ninguém, todo mundo quer almoço só. Vamos orar então? Se você quiser conversar um pouco mais sobre esse texto aí, pode me procurar depois. Vai ser muito bom para a gente conversar um pouco mais sobre isso e ver alguns outros detalhes que provavelmente eu não falei aqui. Feche seus olhos. Peça ao Senhor que coloque no seu coração um desejo de dependência, que em todo momento você sinta o desejo e a necessidade de depender da graça dEle, porque separados dEle nada podemos fazer. Vamos orar? Senhor, que texto maravilhoso, quantas verdades profundas, ricas, e por isso nós te louvamos. E te pedimos, ó Deus, para que o Senhor continue derramando graça sobre as nossas vidas. Cristo disse em João capítulo 15 que separados dele nada podemos fazer, nada. Ó Deus, ajuda-nos para que cada um de nós possa entender isso a cada dia. Que nenhum de nós aqui se ache autossuficiente, pelo contrário, que cada um de nós entenda a sua fraqueza e entenda a necessidade que tem do auxílio do Senhor por meio da graça dEle. Ajuda-nos a viver, ó Deus, com base naquilo que já Cristo fez por nós, para a glória do Senhor, para bom testemunho da nossa igreja, do cristianismo, para que isso também seja uma ponte, ó Deus, para nos aproximarmos dos incrédulos e para que possamos pregar o Evangelho, Deus, para que eles possam enxergar em nós algo diferente e isso seja uma oportunidade para alcançar essas pessoas para Cristo. Ajuda-nos, porque precisamos do Senhor em todo momento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Bom almoço.